dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aqui me assistindo. Sejam muito bem-vindos ao meu humilde canal. E hoje eu vou falar um pouco das minhas leituras do mês de março, ou das minhas não leituras do mês de março, né? Que na verdade é um pouco realmente as minhas não leituras do mês de março. Esse mês foi um epic fail nas minhas leituras. Foi assim, epic fail mesmo. Basicamente, a live eu vou falar só de um livro, que foi um único livro que eu realmente li inteiro. E ainda é um livro tão pequenininho que eu tô até com vergonha de ter que admitir que foi o único livro que eu li. Eu vou ser sincera, foi um epic fail. E é culpa do Final Fantasy XIV, sim. É culpa daquele lobinho, porque eu queria o lobinho, aí o tempo que eu tinha eu fiquei farmando, e é culpa dos crafting, em compensação a minha Weaver passou do level 60. Tá? Eu sou uma maga branca costureira, tá bom? Posso fazer meus cosplay. Pelo menos isso. Mas a verdade é essa, gente. O meu tempo livre, vocês sabem que é super escasso, né? E quer queira ou não, com as lives e com Final Fantasy XIV e com eu inventando mais um monte de curso, e eu tendo a boa sorte de que aumentou muito a quantidade dos meus alunos, muitos dos meus alunos entraram no intermediário. Eu tô tão orgulhosa, porque vários dos meus alunos entraram no nível intermediário, e o nível intermediário ele exige uma preparação de aula muito mais atenta, né? É uma coisa que eu tenho que. Eu fico tensa, eu fico louca, e eu reviso de novo, e aí eu olho mais uma vez. E esse mês também foi o mês que eu tirei para encontrar o meu material de metodologia de estudo de kanji. Até hoje, como que eu fazia? Isso eu vou até contar para vocês como curiosidade, aproveitar que, já que não tem muita da literatura em si, vamos falar de livros falando de outros assuntos, não necessariamente do que eu li, né? Tentar diminuir a caminhada da vergonha aqui, né? O que acontece? Como que eu estudava kanji até agora? Eu estudava através de uma metodologia muito simples, muito eficiente, né? Assim, eficiente assim, mas ela é lenta. Ela é eficiente, mas ela é lenta. Ela é muito trabalhosa e existem metodologias muito mais eficientes do que essa que eu usava. Essa que eu usava era meio que a metodologia que eu aprendi barra desenvolvi ao longo do tempo, meio que estudando sozinha, porque kanji é uma coisa que eu aprendi muito sozinha. Eu fui ter uma metodologia de verdade só quando eu fui para Hokudai, né, para a Universidade de Hokkaido, e aí lá eu tinha aula de kanji. E aí tinha a técnica de escrita, tudo e tal. Então, como que normalmente era o meu estudo de escrita? Isso daqui é um dicionário de kanji do nível fundamental, né? Deixa eu ficar de caque aí no coisa minha ring light. Paguei uma cara na ring light, vou fazer sombra, mas enfim. Esse daqui é um dicionário nativo de kanji do nível fundamental. Então, o que acontece? Não sei se vai dar para vocês verem, mas tá vendo que tem esses coloridinhos aqui no canto, né? Cada um desses coloridos representa um ano da alfabetização, né, do nível, né, o ano de estudo do Japão, né? Então, nós temos aqui o primeiro ano, que seria equivalente à nossa primeira série, né? Então, aqui nós temos todos os kanjis. Então, aqui nessa parte amarela, são os kanjis de primeiro ano. Então, são os kanjis que as crianças japonesas aprendem no primeiro ano. E eles são mais ou menos os mesmos kanjis que vão ser exigidos lá no nível 5 do Nihongo no Ryokushiken, né, o JLPT, que é o Exame de Proficiência em Língua Japonesa. Então, o que eu fazia? Eu pegava aqui esse kanji, por exemplo, esse primeiro aqui. Tá vendo que aqui embaixo tem a ordem dos traços, né? Tem a ordem dos traços, aqui embaixo tem algumas palavrinhas, uma explicação do que é o negócio. E aí, o que eu fazia? A partir disso daqui, cadê meu caderno? E aí eu pegava, óbvio, da Moana, né? Então eu pegava, por exemplo, aqui o meu caderno quadriculado, né? Escrevia o kanji, né? Escrevia o símbolo aqui, escrevia o significado, a leitura e repetia ele até o pulso cair. Então eu repetia esse kanji até o pulso cair no caderno quadriculado, tentando escrever, né? E aí passava para o próximo da lista aqui do dicionário. Ia passando, passando, passando. O que acontece? Esse método, ele é legal para você começar a escrever os kanjis, né, para você começar a se orientar, mas ele não tem uma cobrança. Ele não tem muito como eu treinar aqueles kanjis que eu já aprendi. Fica muito ao bel prazer, meio que jogado, o que aparece, o que eu identifico, não identifico. Então fica aquela coisa meio que eu vou me deparar com um texto que vai ter alguns kanjis que eu já sei
E vai ter muitos kanjis que eu nunca vi na minha vida. Isso assim, não hoje em dia, tá, gente? Que hoje em dia eu acho que eu tenho nível suficiente pra ler material nativo com tranquilidade. Mas isso pensando nos meus alunos que estão começando o estudo, né, agora. E ele tem a sua eficiência, ele é interessante, mas ele é muito trabalhoso. Ele exige muita dedicação do próprio aluno, né? E aí, abril foi o mês que eu tirei, falei, eu vou encontrar um livro. Como esse mês de março foi o mês que eu escolhi para encontrar um material decente de estudo de kanji, eu fiquei muito tempo pesquisando, baixando, procurando materiais, testando materiais que fossem que me agradassem a metodologia, que fosse alguma coisa que eu fosse, não, isso daqui eu vou aplicar com os meus alunos, isso daqui eu vou aplicar com os meus tutelados, é, essa aqui vai ser a base, né? Obviamente eu não encontrei nada em língua portuguesa, não encontrei nenhum material que me agradou em língua portuguesa. Eu tentei todos os institutos brasileiros de língua japonesa, eu não gostei da metodologia de nenhum deles, não me agradou, não achei eficiente. A forma de cobrança, a forma de explicação, a forma de retomada, de revisão dos kanjis, eu não gostei, eu não achei legal. E aí, então, continuei a minha busca. E finalmente eu encontrei finalmente um livro de kanjis que eu aplico com os meus alunos quando eles começam o básico 2. Né? E isso também faz parte dentro da minha metodologia de ensino, que eu só começo a ensinar kanji a partir do básico 2, porque aí a gramática ela já está mais ou menos solidificada, então a gente vai fazer uma revisão de uma gramática que o aluno já conhece, e agora vai introduzir o um novo conhecimento, que é a cobrança de kanji, de leitura e reconhecimento, né? Enfim, professora competente, o nível que me dera, esse é o mínimo, né, gente? Mas essa minha empreitada atrapalhou as minhas leituras pessoais, obviamente que sim. Por outro lado, me rendeu a descoberta de um material fantástico para estudos de kanji. E eu vou apresentar ele para vocês, que é esse daqui, que é o Basic Kanji Book. Então, esse daqui começa com os 500 primeiros e esse daqui é o volume 1. E eu gostei tanto da metodologia desse livro que eu já comprei o volume 1, 2, 3 e 4. Então eu já comprei todos os volumes e é mó bom porque o 4, eu fui tentar fazer o 4, tinha um monte de coisa que eu não lembrava. Aí as coisas que eu confesso pra vocês também, né? Enfim, eu não tenho vergonha, eu sou um ser humano, não sou perfeita. E então esse livro 4, né, um dos 3 também que eu preciso lembrar. Então esse livro 4 está sendo uma revisão barra um aprimoramento e teste da metodologia. E vamos ser sinceros, gente, eu sou a maior pata do mundo. Eu tenho muita dificuldade, eu sempre tive muita dificuldade. Não sou uma pessoa autodidata. Eu sempre tive professores me orientando. Depois que eu fui para a Rokudai, eu finalmente tive uma capacidade de discernimento o que é um bom professor de japonês, o que não é. Tive contato com vários professores diferentes lá na Rokudai. Tive contato com pessoas que eram estudantes de pedagogia japonesa, entendeu? Então, a namorada do meu capitão, do time de hóquei, ela fazia pedagogia, tipo pedagogia, porque lá pedagogia e letras é meio que misturada, né? Ela fazia pedagogia na universidade feminina lá da cidade, e aí ela me pediu, através dele, né, ela me pediu o favor de levar alguns estrangeiros na faculdade, porque eles tinham um trabalho que era exatamente preparar uma aula de língua japonesa para estrangeiros e ter o feedback se a gente estava entendendo, etc, né? Então eu tive o contato, então eu fiz, sei lá, tipo umas 7 aulas experimentais, né? E levei toda a minha galera para ajudar ela. Então, como que aquelas pessoas estavam explicando a língua japonesa? Como que a língua japonesa poderia ser explicada, né? De uma forma mais eficiente? Que tipos de dúvida que pessoas de outros lugares, falantes de outras línguas, costumavam ter, né? Então foi uma experiência assim fantástica. A partir dali eu consegui ter discernimento e eu percebi o tanto que meus professores aqui no Brasil foram uma bosta. Uma bosta mesmo. Meus professores aqui no Brasil foram muito merda. Eram pessoas que tinham algum conhecimento da língua, mas não tinham pedagogia nenhuma. E isso eu fiquei muito emputecida mesmo. Para minha sorte, em 2012 eu já conheci o canal da Sara, do Fale em Japonês, né? E aqui, gente, não considero concorrência nem nada, mesmo porque, tipo, não compara o nível de competência da Sara comigo. A Sara, ela é pedagoga e ela fez universidade lá no Japão, e aí eu aprendi muito com ela. E hoje, tanto os meus tutelados, né, porque algumas das minhas aulas, né, também são voltadas para as pessoas que estão em contato com essas relações multiculturais,
né? Então, o meu foco não é só ensinar o japonês, é fazer todo um trabalho psicológico, todo um trabalho de autoconhecimento e evolução através da língua, através do aprendizado, né? Então eu tenho uma abordagem diferente. E a Sara, fantástica, linda, maravilhosa, junto dela eu consegui evoluir mais a minha capacidade de ensino, né? E hoje posso dar aula também em parte com a Sara, né? Então, descobrir esse livro, para mim, foi um achado. Para mim, foi um grande achado. Então, isso pelo menos já foi uma grande evolução para mim, né? E aí, agora, hoje, no momento em que eu estou, eu ainda estudo muito japonês, porque eu acho que a gente nunca para. Essa evolução, ela nunca para em nenhuma língua, você nunca tá 100% em nenhuma língua. Eu ainda estudo inglês, eu tenho meus livros de inglês também, que eu estudo expressões, né? Como fazer um texto melhor, como fazer essas composições, essas coisas assim. É uma evolução constante, tá, gente? Achar esse livro foi assim, tirou um peso das minhas costas que vocês não têm ideia. Porque como os meus alunos já estavam entrando nesse intermediário, a prova do N3, que já é a prova do intermediário, né? Então seria o intermediário 1 e 2, né? Não, o intermediário 2 já começa o N2. Enfim, mas essa falha na metodologia de ensino de kanji estava me incomodando muito, estava me incomodando demais. Então, encontrar esse material meio que virou, assim, a minha quest, mais do... Obviamente, também a quest do lobinho no Final Fantasy XIV, né? Faz favor, não vou ser hipócrita aqui também. Mas, tipo, eu tinha a minha quest no mundo dos jogos, né? Que era conseguir farmar pontos o suficiente para conseguir o lobinho. E tinha essa nova quest no mundo real, que era encontrar um material com uma metodologia que me agradasse e que eu conseguisse trazer de uma forma eficiente para o estudo dos meus alunos, né, que eles pudessem aprender, e também dos meus tutelados, etc. Né? Então, primeiro material de leitura, assim, né, se a gente fosse pensar na literatura ou mesmo nos livros, né, que eu posso recomendar, é esse livro de kanji fantástico, muito bom mesmo. Na sequência, aí também é uma outra coisa que a maioria das pessoas se esquecem, né? Falo muito, muito aqui do meu trabalho como professora de língua japonesa, né? Mas ele não é o meu trabalho principal. E nem todo mundo esquece que ele não é o meu trabalho principal, que toda essa dedicação que eu tenho à língua japonesa, né, os meus alunos de língua japonesa, ele começou como um hobby e se tornou um trabalho secundário, e hoje, assim, é difícil falar em secundário, mas ele está ali pau a pau com o que seria a minha formação principal, que é a psicologia, né? Então, e esse mês em especial, foi um mês complicadíssimo. Eu não sei se foi por se aproximar da completude, né, de um ano da pandemia, né? Mas eu tive casos muito complicados, eu tive casos muito pesados mesmo, muito difíceis. Eu tive casos que eu já tinha feito o encaminhamento e eles retornaram por questões, né? Então, isso aconteceu, isso acontece de vez em quando, né? Isso de vez em quando acontece. E aí, para isso, eu tive que dedicar o meu tempo, né, de fora, né, de todas as minhas outras atividades, preparos e atendimento, a algumas leituras muito específicas que normalmente eu não trago isso para vocês, né, porque é uma coisa que o meu próprio trabalho como psicóloga, ele é muito íntimo. Ele é uma coisa que não dá para eu ficar falando muito, não tem como eu comentar, nunca vou comentar dos casos específicos, né, mas, né, dá para eu apresentar dois livros aqui que, para quem tem um interesse em psicologia, que eu sei que alguns de vocês têm um pouco desse interesse, né? E foram duas leituras que me ajudaram bastante nesses trabalhos mais complicados. Um deles na verdade, é um livro muito, é um livro que a gente tem muitas críticas, a gente que é mais da área da psicanálise, eu mesmo, eu tô começando a fazer uma especialização mais em psicologia analítica, a gente quer dessa parte mais humanitária da coisa e menos medicinal, vamos colocar assim, entre aspas. A gente tem muitas críticas desse livro, mas ele ainda é um livro de consulta muito importante, que é o famoso DSM, né? Que é o Dicionário de Diagnósticos e Estatística de Transtornos Mentais, né? O DSM, ele vai trazer esse super compilado, né? Desses transtornos mentais. E esse mês foi um mês muito complicado, com muitos
transtornos mentais sendo diagnosticados. Então, eu tive muitos casos de detecção de diagnóstico, e isso é muito sério, porque quando a gente tem uma detecção de diagnóstico, a gente precisa mobilizar uma equipe multidisciplinar muito rápido, porque a gente precisa se comunicar, às vezes, com uma nutricionista, com preparadores físicos, com a psiquiatria principalmente, né? Então tinha que ter muito contato com psiquiatras, e é um linguajar muito típico, muito da própria área. Então é uma coisa que eu acabei tendo que retomar mesmo, fazia muito tempo que eu não recebia tantos casos com quadros clínicos que precisavam de encaminhamentos mais pesados, né? Então foi emocionalmente também um mês muito doido para mim, muito difícil, né? Então, apesar de eu ter as minhas ressalvas, apesar de ser uma coisa que precisa ser consultada com muito cuidado, eu acabei tendo que consultar também o dicionário, né? Eu tô chamando de dicionário, mas é um manual, na verdade, né? Ele foi um orientador, ele é um orientador, ele ajuda a gente a se estruturar, ele ajuda a gente a se comunicar, principalmente com o pessoal da área médica, né? Principalmente com essa parte da psiquiatria e um pouco da neurologia também, dependendo do caso. E aí eu acabei tendo que entrar em contato com esse e o outro também por causa, né? Eu acho que completar um ano foi algo que deixou todo mundo muito doido, né? Pesa demais, né? Fechar um ano inteiro nessa situação calamitosa que a gente está foi um peso muito grande para todo mundo. E é por isso que eu acho que muitos desses casos apareceram. O outro foi esse daqui de personalidade, né, normal e patológica, da Jean Bergeret. Esse livro aqui, ele é muito antigo, eu acho que ele já tem edições mais novas, né, mais atualizadas dele, mas esse daqui é da minha época da faculdade, então, tipo assim, eu formei em 2014. Faz 6 anos que eu me formei. Ai, meu Deus, eu estou velha, hein? Faz 6 anos que eu me formei. Faz 7 anos que eu me formei. E esse daqui foi um livro também que me ajudou um pouco, que eu tive que retomar. Vai fazer 7, né? Então, foi um livro muito importante para eu retomar, para realmente me orientar, me recolocar nos eixos e ter um embasamento teórico para lidar com muita coisa que eu tive que lidar esse mês. Né? Então, esses aqui foram duas leituras muito pesadas e foram até dos motivos que eu não tive talvez até energia para ler esse mês, né? Não só pela falta de tempo, e aí o pouquíssimo tempo que eu tinha, se a gente não estava farmando, né, ou costurando Final Fantasy XIV, né, gente, eu vou continuar culpando Final Fantasy XIV, desculpa, né? São leituras pesadas, são leituras que depois que a gente finaliza, às vezes eu preciso ficar um pouco só olhando o nada, só realmente assentando as informações e separando o que é meu e o que é do caso, né? Separando o que é do meu coração mesmo, da minha própria personalidade, o que é das minhas próprias projeções e o que é do caso. E isso é um processo que cada pessoa lida da sua forma, cada profissional lida da sua forma. O meu processo é ficar em silêncio e fazer nada, só olhar para mim mesma, só conversar comigo mesmo, né? Comigo mesma e absorver tudo isso, né? Então foi um mês complicado, foi um mês com casos muito complicados, que é muito triste, né? Mas ao mesmo tempo eram necessários, né? Eu não podia simplesmente abandonar, né, esses casos.